Bom, o tema da nossa aula de hoje é programas de computador, sistemas e profissões. Então hoje todo mundo trabalha com computador, usa o computador em casa. E como que a gente se comunica com o computador, né? A gente vai trabalhar no computador, o computador ele tem vários programas que permitem com que a gente execute as atividades. Por exemplo, enviar um e-mail, criar um documento de texto, acessar a internet. Então a gente vai falar um pouquinho sobre esses programas e como eles são feitos. Então, um programa, ele é desenvolvido utilizando uma linguagem de programação. O que é uma linguagem de programação? A linguagem de programação, ela serve para dizer para o computador o que ele precisa fazer. Então, um programador, ele usa essa ferramenta de trabalho, né, essa linguagem de programação, para descrever um programa como, por exemplo, o Internet Explorer, que é usado para acessar a internet, como, por exemplo, um Outlook, que é acessado para enviar um e-mail. Então, existe uma lógica de programação e, através dessa lógica, ela é traduzida pela linguagem para a criação do programa. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre linguagem de programação e lógica de programação. A gente já falou que a linguagem de programação é uma ferramenta que é utilizada na criação de programas. Mas para eu criar um programa, eu não crio um programa do zero. Como que eu crio um programa? Eu tenho que ter uma lógica de programação que define exatamente o passo a passo do que aquele programa vai fazer, como que ele vai interagir com o usuário, o que ele vai executar a cada comando do usuário. A partir dessa lógica de programação que define o que deve ser feito, eu traduzo essa lógica utilizando a linguagem de programação e crio o meu programa final. Então, a lógica de programação é o que deve ser feito, a linguagem é uma ferramenta que faz a tradução para a criação de um programa. Exemplos de programa, como eu já citei, um Excel para criação de planilha, um Word para criação de texto, Outlook para envio de e-mails e assim por diante. A linguagem de programação e as ferramentas de desenvolvimento. Quando a gente fala em linguagem, muitas vezes a gente confunde um pouquinho. Como eu falei, a linguagem é uma ferramenta, mas eu também tenho ferramentas de desenvolvimento que servem para me dar suporte para a criação desse programa usando a linguagem. A linguagem de programação é um conjunto de comandos específicos que podem ser utilizados para a descrição do programa. E a ferramenta de desenvolvimento é uma interface onde o programador pode inserir esse comando. Essa interface ela vai facilitar a criação de programas pelo programador. As ferramentas de desenvolvimento de software são também conhecidas através da sigla IDE, significa Integrated Development Environment, que é um ambiente integrado para desenvolvimento de software. Então, como que isso funciona? Eu tenho uma linguagem de programação que tem os comandos específicos que eu vou utilizar. Eu tenho um ambiente de desenvolvimento, que é a minha IDE, como eu expliquei na sigla, que é uma ferramenta de desenvolvimento. Eu entro nessa minha ferramenta e uso os comandos da linguagem para criar o programa. Essa ferramenta ela também permite facilitar, por exemplo, a criação de interfaces gráficas, facilita a depuração de um software, que é executar um software passo a passo e ver o que está acontecendo a cada passo. Então, ela traz um set de funcionalidades para facilitar o programador na criação dos seus programas. Esse software que vocês estão vendo é um exemplo de ferramenta de desenvolvimento de software. Então, o nome dele aqui é o Visual Studio e ele é utilizado para a criação de programas utilizando a linguagem Visual Basic. Como eu expliquei anteriormente, o Visual Basic ele é a linguagem de programação e o Visual Studio é a ferramenta de desenvolvimento. Então, aqui vocês podem ver que é uma ferramenta bem completa. Então, ela tem várias opções para executar o programa, para a criação de interface gráfica, como, por exemplo, aqui eu criei um formulário com um botão só para exemplificar. Então, aqui vocês podem visualizar as propriedades, né, do teu projeto, do formulário. Então, essa ferramenta, ela auxilia o desenvolvedor a criar o programa na linguagem Visual Basic. Onde que entra a linguagem de programação? A linguagem de programação, ela está aqui, ó. Então, por exemplo, como eu usei a ferramenta de desenvolvimento para criar o botão,
no clique do botão, isso aqui já é a linguagem Visual Basic, esse private, sub. Então, é aquela sequência de comandos específicos que eu expliquei anteriormente da linguagem. Tudo isso aqui faz parte da linguagem. Botão 1, clique, e aqui vai ser o que vai ser executado ao clicar no botão. Então, vai mostrar uma mensagem, Olá Mundo. Então, vamos ver como é que isso vai funcionar? A ferramenta de desenvolvimento, ela permite também que eu execute esse código que eu escrevi em Visual Basic para ver o resultado. Então, eu vou pegar aqui, vou mandar executar. Eu tenho aqui, né, a minha caixa, meu formulário com o botão, eu posso movimentar, maximizar. Então, aqui eu estou executando, é uma simulação como se eu estivesse lá no meu programa, por exemplo, o meu Excel está aberto, eu tenho essas funcionalidades. Então, quando eu clicar no botão, aqui ele executou exatamente o que estava descrito na minha linguagem de programação e mostrou Olá Mundo. Ok. Então, essa que é a diferença de uma ferramenta de desenvolvimento para a linguagem de programação. A ferramenta me dá essas propriedades aqui, eu posso criar botões, eu posso vir aqui, existe uma barra de ferramentas que eu posso criar, por exemplo, outros botões, aí vai depender da ferramenta que eu estou utilizando, tá? Mas aqui, por exemplo, eu crio botões e aqui dentro eu descrevo, se eu quiser, por exemplo, vir aqui e mandar uma outra mensagem, aqui eu estou usando a minha linguagem de programação, e posso mandar aqui, por exemplo, uma nova mensagem. Agora, com essa minha alteração, eu venho aqui, meu formulário tem 2 botões, que eu tinha colocado o outro. Quando eu clico aqui, Olá Mundo, nova mensagem. Então, a ferramenta me permite isso. Só que existem linguagens, aqui eu coloquei o Visual Basic. O Visual Basic, eu só consigo programar em Visual Basic na ferramenta de desenvolvimento Visual Studio, que é essa que eu mostrei para vocês agora. Existem linguagens, por exemplo, a linguagem Java, que eu posso usar mais de uma ferramenta de desenvolvimento. Então, aqui, isso aqui é um código Java, tá? Então, o que ele está usando, esse código? Ele está utilizando os comandos que são especificados para a linguagem Java. Então, public, static, são todos comandos da linguagem. Para mostrar também um Olá Mundo aqui na sua tela. Eu posso abrir esse código aqui no Notepad, fazer uma alteração, compilar e executar. Mas eu também posso usar uma ferramenta de desenvolvimento, aqui eu vou exemplificar o Eclipse, que é uma ferramenta bem utilizada para programação em Java. E nessa ferramenta eu consigo ver o mesmo código, né, com a facilidade aqui de vários menus para executar, para alterar. Então, eu venho aqui, Olá Mundo, aqui ele está me demonstrando o que iria acontecer na execução desse programa. Também posso vir aqui alterar ele, para criar uma nova mensagem, como eu fiz no outro, né? Fazer a mesma simulação, só que aqui eu estou usando a linguagem de programação Java e a ferramenta de desenvolvimento Eclipse. Então, Olá Mundo, nova mensagem. Como eu também poderia alterar aqui, desde que eu tivesse instalado um compilador Java na minha máquina, por linha de comando, compilar e executar. Um outro exemplo de linguagem de programação, eu posso visualizar nos sites da internet. As páginas web, elas também usam uma linguagem de programação. Então, quando você abre aqui o programa, que é o Internet Explorer, para visualizar a página do Google, se você vier aqui em exibir código-fonte, isso aqui também é uma linguagem de programação. Então, aqui está todo o código para executar essa página web. Então, vocês podem ver que aqui já é um código bem diferente dos outros que eu mostrei. Então, as linguagens, elas são bem diferentes entre si. Aqui eu tinha um Visual Basic, que é uma sintaxe, ó. Para eu mostrar uma mensagem, eu vou colocar message box. Aqui no código Java, system out println. E no código HTML aqui, quando eu escrevo, quando eu coloco aqui, eu já estou mostrando na tela. Então, elas são bem diferentes entre si. Um programador, ele tem que, então, dominar a linguagem de programação e também dominar a ferramenta de desenvolvimento. Então, nós vamos falar agora sobre o desenvolvimento de sistemas.
A gente já viu programas de computador, linguagem de programação, lógica de programação e as ferramentas de desenvolvimento. O que são os sistemas e esse desenvolvimento de sistemas? Sistema nada mais é que um ou mais programas de computador descritos em uma determinada linguagem com um fim específico. Então, quando a gente fala um programa, é algo isolado. Quando a gente fala um sistema, pode ser só um programa ou vários programas para um mesmo objetivo. Então, um exemplo de sistema e também de programa é o Internet Explorer. Mas a gente pode também ter, por exemplo, um sistema de controle de tráfego, né? Que controla, imagina que a gente tem todo o controle dos semáforos de Curitiba, de todo o trânsito, e a gente tem um sistema que é composto por vários programas. Um programa que controla os semáforos de pedestre, um programa que controla os semáforos de carro, e tem todo esse sistema, né, controlando para atingir o objetivo de melhorar o trânsito da cidade. Quando a gente fala de sistema, é importante no desenvolvimento de sistemas a gente trabalhar com uma metodologia, né? O que é uma metodologia? Uma metodologia de sistemas define os processos, papéis, responsabilidades, ferramentas e documentações que devem ser executados durante o desenvolvimento desses sistemas. Então, por que ter uma metodologia? Então, eu vou desenvolver um sistema, eu preciso saber como que eu começo a desenvolver um sistema. Será que eu já pego, como eu mostrei ali, eu já começo a escrever o código dentro de uma ferramenta de desenvolvimento? Nem sempre é a melhor opção. Então, muitas vezes é preciso ter uma metodologia onde você tem etapas que dizem, primeiro eu vou definir o que vai ser o objetivo do meu sistema. Eu comentei que todo sistema tem um objetivo, então vamos definir qual é o objetivo desse sistema. Vamos listar quais são as funcionalidades que ele precisa ter. Vamos daí imaginar como que eu vou executá-lo, com qual linguagem, para daí partir para a etapa de construção. Então, agora, eu queria mostrar para vocês um roteiro básico, né, exemplificando uma metodologia de sistemas, tá? Não é a única metodologia, é uma metodologia proposta. Então, vocês estão vendo as etapas dessa metodologia: estratégia, análise, projeto, construção e documentação do usuário, implantação e produção. Vamos então imaginar como que essa metodologia funcionaria num exemplo de um sistema de controle para a loja de aluguel de carros. Na etapa da estratégia, aqui vai ser efetuado o levantamento do objetivo que deve ser atingido com o sistema e vamos considerar que nesse caso o principal objetivo é controlar a disponibilidade de carros para aluguel. A próxima etapa na sequência é a análise. Na análise, é necessário identificar as necessidades do usuário, como, por exemplo, uma interface de cadastro dos carros do estoque, outra interface para cadastrar os dados de uma locação, uma interface para consultar a disponibilidade de carros, de acordo com critérios específicos, e um relatório de locações para um período. Nessa etapa de análise, a gente já pode também discutir com o cliente soluções propostas, um cronograma de atividades e o custo-benefício. A próxima etapa da metodologia é a etapa de projeto. O que seria feito nesse caso na etapa de projeto? Detalhar as interfaces e os relatórios identificados, bem como os dados que devem ser armazenados. Passando da etapa de projeto, desse detalhamento, vamos para a etapa de construção e documentação do usuário. Aqui seria feita a codificação do sistema de acordo com o que foi detalhado na etapa anterior, que é a etapa de projeto. Também poderia ser descrita a documentação para o usuário do sistema de acordo com as necessidades e o acordo que foi firmado com o cliente. Passando da construção, vamos para a etapa da implantação. No nosso exemplo, a etapa da implantação pode contemplar o cadastro de todos os carros da locadora, a instalação e configuração do sistema nos terminais de atendimento e o treinamento dos usuários. Além disso, pode ser acordado um período de acompanhamento de utilização do sistema com o intuito de identificar possíveis problemas. Normalmente, nessa etapa, o sistema deve contar com um plano de contingência, podendo também ser implantado parcialmente. Aí, implantado o sistema, próxima fase da metodologia, produção. É a fase na qual o sistema passa a ser utilizado plenamente.
Então, no roteiro básico de metodologia que a gente apresentou, existiam algumas fases, por exemplo, a fase de análise, projeto, e cada uma dessas fases com o seu objetivo. No exemplo que a gente mostrou do sistema de locação de carros, eu detalhei para cada fase o que poderia ser feito. Isso é uma proposta. Existem metodologias de mercado que definem essas fases e o que deve ser feito em cada uma delas. Aqui na nossa a gente colocou a análise, né, para levantamento de requisitos, o projeto, a construção para efetivamente a codificação, implantação e produção. Agora a gente vai dar uma olhadinha em algumas metodologias de desenvolvimento de sistemas, metodologias de mercado. Então a primeira metodologia é o RUP, Rational Unified Process. O que é o RUP? O RUP ele é uma metodologia da empresa Rational Software para desenvolver qualquer tipo de software. Então, se você trabalha numa empresa de desenvolvimento, você pode simplesmente adotar essa metodologia para o teu processo de desenvolvimento de sistemas. Ou também você pode criar uma metodologia própria ou adaptá-la. Vamos dar uma olhadinha o que é uma metodologia de mercado, o que ela significa? Então, aqui vocês podem ver o modelo da metodologia RUP. O que é uma metodologia composta? Como no nosso exemplo anterior, ela tem as fases, por exemplo, ali, iniciação, elaboração, construção e transição. Isso são fases do desenvolvimento de sistemas. E a metodologia RUP, ela é um pouquinho mais complexa do que o roteiro que a gente mostrou anteriormente. Então, para cada fase, vão ser trabalhadas as disciplinas, modelagem de negócios, requisitos, análise e design, implementação, teste, implantação, gerenciamento de configuração e mudança, gerenciamento de projeto e ambiente. Então, nesse diagrama, vocês puderam visualizar como que funciona, né, a metodologia RUP, que também é conhecido como processo unificado. Então, uma metodologia, ela possui as suas fases, ali, iniciação, elaboração, construção, e também, no caso do RUP, ele possui disciplinas, onde para cada fase, você tem a disciplina e o que se espera fazer dessa disciplina naquela etapa que você está do projeto. Então, você está na etapa e você executa todas aquelas disciplinas. Isso facilita o quê? Na tua empresa, todo mundo sabe como você trabalha, você tem o teu processo bem definido. Além disso, a metodologia RUP, ela tem algo que é um pouquinho mais complexo do nosso exemplo anterior, do sistema de locação de carros. Por quê? Além de ter a fase, o que se espera da fase, a gente tem a fase, as disciplinas, e a gente tem um processo iterativo. O que acontece? Eu posso voltar e iniciar cada fase toda vez que for necessário. Então, eu preciso fazer uma nova etapa do sistema, eu vou lá para a iniciação de novo, vou para a elaboração, para a construção. Então, posso fazer várias iterações desse processo, então, para o mesmo componente de software. Então, além da metodologia RUP, existem outras metodologias. Um outro exemplo é a metodologia ágil. A metodologia ágil, hoje em dia, ela está sendo muito falada no mercado, porque ela dá um resultado muito bom no desenvolvimento de softwares. Vamos dar uma olhadinha, então, como que é o esquema de uma metodologia ágil. Então, esse é o esquema da metodologia ágil. Então, aqui vocês podem ver que ele já é um esquema bem diferente do RUP. Ele não tem aquela questão de etapas e disciplinas, ele só tem as etapas, que são, né, características não implementadas, as características mais importantes, um planejamento interativo. Então, tem o mesmo mecanismo de fazer as etapas de forma iterativa como no RUP, mas as etapas são planos honestos, comunicação diária, software funcional. Tudo isso no coração do projeto e com o empoderamento do time. O que isso significa? Significa que o time que vai estar trabalhando em todas essas fases, ajudando nos planos, ajudando na criação do software, na comunicação diária. Então, vocês podem observar que é uma metodologia bem mais simples do que a metodologia apresentada anteriormente, que era do RUP. Ela possui menos etapas, não existe a questão de disciplinas, ela simplesmente tem uma etapa na sequência da outra e tudo de forma iterativa.
Isso permite com que facilite com que as pessoas entendam como que essa metodologia funciona e ela está sendo de grande sucesso nas empresas de desenvolvimento de software. Por que demonstrar essas metodologias, né? Primeiro uma metodologia mais simples, que foi o nosso primeiro roteiro, depois as duas metodologias de mercado, o RUP e a metodologia ágil. Por que é importante ter uma metodologia para desenvolvimento de software? Como eu falei anteriormente, é importante que as pessoas saibam o que precisa ser feito, quando precisa ser feito, o que se espera de cada etapa do desenvolvimento. Porque isso facilita com que, ao final, você tenha um software funcionando. E aí vai depender da metodologia que você usa. Por exemplo, no RUP, você especifica tudo e você vai desenvolver tudo aquilo que foi especificado e aí você vai terminar teu processo. Na metodologia ágil, você define o que é mais importante e você vai desenvolvendo um software funcional para aquilo que é mais importante. Não necessariamente você vai completar tudo. Então, depende de cada metodologia, mas em cada uma delas, se você adotar na tua empresa, você vai ter as pessoas sabendo o que se espera em cada etapa. Então, por que essa importância da metodologia? O que a metodologia faz? Como eu falei, além das pessoas saberem o que se espera delas. Sem a metodologia, a gente pode ter o seguinte problema. Então, a primeira imagem mostra como o cliente explicou. O cliente queria um balanço, com 3 tabuinhas ali. Na próxima imagem, como o líder de projeto entendeu o que o cliente queria. Um balanço com uma tabuinha só. Depois, como o analista planejou esse balanço que o líder de projeto entendeu. Na próxima imagem, como o programador codificou aquele balanço. Depois, o que os beta-testers receberam para fazer teste do programa. Como o consultor de negócios descreveu, o valor que o cliente pagou. A próxima imagem mostra como o projeto foi documentado, ou seja, não teve documentação. Na próxima, o que a assistência técnica instalou, uma parte do que foi construído. Como o software foi suportado. Depois vocês podem ver quando foi entregue. E, na última imagem, o que o cliente realmente necessitava. Então, onde que a metodologia de sistemas entra? Ela entra exatamente para definir como que eu consigo entender aquilo que o cliente realmente queria. No exemplo, o cliente queria uma coisa, mas explicou para o líder de projeto uma outra coisa. Então, ela vem dizendo passos e etapas para dizer como que eu entendo o que o cliente quer, como que eu defino, como que eu passo para a equipe que vai desenvolver, para a equipe que vai testar, como que eu vou implantar isso, quando que eu vou entregar para o cliente. Por exemplo, que tipo de documentação o cliente vai precisar? Ele vai conseguir receber aquele sistema e sair já utilizando? Então, a importância da metodologia de sistemas é exatamente para evitar isso que aconteceu. O cliente quer uma coisa, pede outra, e a gente entrega uma terceira coisa no momento que não é o que o cliente quer. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os papéis relacionados ao desenvolvimento de sistemas. A gente falou sobre desenvolvimento e as etapas de desenvolvimento, uma metodologia. Quais são os papéis? Que pessoas que estão envolvidas nesse processo de desenvolvimento de sistemas? Vamos exemplificar algumas dessas pessoas. Então, o primeiro papel é o analista de sistemas. O que é o analista de sistemas? Na maioria das empresas, o analista de sistemas ele é o responsável por fazer aquela primeira etapa de conversar com o cliente, conseguir entender o que o cliente precisa. Porque muitas vezes o cliente pede uma coisa, mas não é o que ele precisa. Ele já chega dizendo, eu quero uma tela para cadastrar tal informação. Mas, na verdade, ele nem precisa. Então, o analista de sistemas, ele é aquela pessoa que ele vai entender exatamente o problema que precisa ser resolvido. Próximo papel é o arquiteto de sistemas. O arquiteto de sistemas, normalmente, é aquela pessoa que vai receber aquela demanda que o analista, já captou do cliente o que ele precisava, especificou, e o arquiteto vai pegar aquilo e vai planejar como que isso vai ser executado no sistema. Eu vou ter, por exemplo, vários programas para executar esse objetivo. Eu vou criar componentes, vou criar telas para cadastro, telas para visualização. Então, o arquiteto vai fazer todo esse projeto do sistema, para que depois ele possa ser construído. O programador, ele vai ser a pessoa que vai receber
tudo aquilo que o arquiteto de sistemas desenhou, né, projetou, e ele é a pessoa que vai construir efetivamente. Ele que vai entrar na ferramenta de desenvolvimento e vai começar a criar o programa. Então, o programador é aquela pessoa que domina a linguagem de desenvolvimento e domina a ferramenta de desenvolvimento. Nós temos também o papel do administrador de redes. O administrador de redes, ele é responsável, por exemplo, se é um sistema, como a gente já falou, um sistema de locação de carros, né? Provavelmente ele vai estar distribuído em diversas lojas, né? Vai ter uma comunicação. Então, esse papel, né, o administrador de redes vai definir como que vai ser essa interligação, como que vai funcionar esse sistema nesse ambiente integrado. E nós temos também o papel do administrador de banco de dados. Hoje, quando a gente fala num sistema, num programa, normalmente a gente está trabalhando com dados. O programa vai armazenar, vai fornecer dados para o usuário. Então, o administrador de banco de dados é a pessoa responsável por definir como que isso vai funcionar, em quais tabelas, vai ser um banco só, vários bancos, como que vai ser a minha estrutura. E, na verdade, isso é uma proposta de papéis de sistemas, mas em algumas empresas, a mesma pessoa pode fazer a parte do banco de dados, do projeto de banco de dados, pode programar, mas normalmente esses são papéis bem utilizados na maioria das empresas. Então, aqui naquele nosso roteiro que a gente usou no exemplo do sistema de locação de carros, onde que entrariam essas pessoas? Na estratégia, o analista de sistemas estaria definindo o objetivo do projeto. Na parte de análise, novamente o nosso analista de sistemas estaria fazendo todo o levantamento de requisitos, então ele estaria trabalhando nessa etapa. Na parte de projeto, já entraria o nosso arquiteto de sistemas, o administrador de banco de dados, para fazer toda a definição do que vai ser construído. Na parte de construção e documentação de usuário, normalmente a gente tem o programador executando exatamente, desenvolvendo o sistema. Na parte de implantação, a gente pode ter o administrador de redes, né, definindo como que vai ser interligado se for um sistema de redes. E na parte de produção efetiva, nós podemos ter todos os profissionais envolvidos, porque é a etapa em que o projeto vai ser efetivamente utilizado. Então, a linguagem de programação, como a gente viu, é uma ferramenta para o desenvolvimento de sistemas. Para eu desenvolver um sistema, criar o meu programa, eu preciso unir a minha lógica de programação, que é aquilo que deve ser feito, né, o que eu vou fazer, com a minha ferramenta, que é a linguagem de programação, que vai definir o como eu vou fazer. Unindo a minha lógica, traduzindo na minha linguagem, eu vou ter o meu programa, ou o meu sistema composto de um ou mais programas. Além disso, é importante eu ter uma metodologia de desenvolvimento de sistemas, que vai me ajudar a dizer como vai funcionar o meu processo de desenvolvimento, desde a etapa de conversa com o cliente, levantamento de requisitos, até a etapa da construção, que é onde o meu programador vai estar usando a minha linguagem de programação, até a implantação do sistema. Além das metodologias, eu tenho os papéis e as responsabilidades das pessoas que estão envolvidas no meu processo de desenvolvimento de sistemas. Bons profissionais que trabalham na área de construção de sistemas, eles devem dominar as metodologias, as ferramentas de desenvolvimento, as linguagens de programação. E uma coisa importante é que quando você domina a lógica de programação, você pode se adaptar a qualquer linguagem e ferramenta disponível. Basta que você se atualize e conheça aquela ferramenta. Então, na construção, para você ser um bom profissional para trabalhar no processo de desenvolvimento de sistemas, é importante que você domine esses 4 tópicos. A linguagem de programação, a lógica de programação, a metodologia e o que você deve fazer, qual que é o teu papel na empresa. Então, algumas dicas de estudo para que você possa, né, se aprofundar um pouco mais no que a gente comentou. O site do Guia do Hardware é um site muito interessante, onde você pode encontrar diversos artigos falando sobre linguagens de programação. Aqui, se você tiver uma dúvida, qual linguagem eu vou utilizar, dá uma olhadinha, vê a vantagem e a desvantagem de determinada linguagem. Ali, além de linguagens, ele também vai falar sobre programação e lógica de programação.
Além disso, no site da IBM você pode encontrar bem mais detalhes sobre o processo unificado, o RUP, que a gente demonstrou bem, a gente deu um briefing bem rápido aqui. E também o site do Agile Process, que é para ver a metodologia do processo ágil. Bons estudos!